Nós iniciamos a nossa segunda hora com um destaque ao vivo da nossa reportagem, porque ainda nesta manhã, como você já sabe, a gente está falando aqui desde o início, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai iniciar o julgamento do núcleo crucial da suposta trama golpista. E aí todas as atenções voltadas, claro, para Brasília. É para lá que vamos, porque Igor Damasceno tem mais detalhes e informações em torno dessa expectativa e da movimentação na região. Pois não, Igor, bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigado, Roberto. Bom dia para você, também para a Soraya. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo daqui da área externa da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde daqui a pouco começa o julgamento do núcleo 1, ou núcleo crucial da suposta trama golpista, que envolve, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por aqui, a movimentação já começa a ficar mais intensa. Eu preciso mostrar para vocês o que está acontecendo agora. Peço licença, porque olha só, a Polícia Judicial, ela acaba de chegar. Para os nossos ouvintes na rádio, eu estou mostrando a imagem da chegada do reforço da Polícia Judicial, que mobilizou um forte esquema de segurança durante esse julgamento, durante essas 5 sessões que serão feitas o julgamento do núcleo 1 da suposta trama golpista. Olha só, a Polícia Judicial acabou de chegar com essa viatura. Nelas tem os cachorros da corporação que vão auxiliar nesse esquema de segurança. A previsão é que o julgamento comece hoje por volta das 9 horas da manhã, mas desde as 6 horas a movimentação aqui fica bastante intensa. Então a chegada da polícia para reforçar esse esquema de segurança, essa é a imagem que nós estamos mostrando nesse momento, e os jornalistas não querem perder nenhuma imagem, estão mostrando então a situação, como que fica, como que está aqui esse preparativo para receber o início do julgamento do núcleo 1 da suposta trama golpista. Então, olha o reforço policial, essa é a Polícia Judicial, é uma polícia responsável pela segurança daqui do Supremo Tribunal Federal. Olha só, os jornalistas, eles vão começar a mostrar agora os cachorros que vão ajudar na varredura aqui da área externa do Supremo Tribunal Federal, aqui na primeira turma. Então, uma movimentação importante que nós estamos registrando nesse momento. Quero mostrar também para vocês a quantidade de jornalistas que já estão na fila para pegar o credenciamento. Esse credenciamento, ele serve para que a gente possa acompanhar o julgamento ali mesmo no plenário da primeira turma do STF. São mais de 500 jornalistas inscritos, mas apenas 80 vão poder pegar esse credenciamento. E por isso a fila já começou a se formar de hoje cedo. O julgamento é somente daqui 2 horas. E então, desde as 6 da manhã, já tem jornalistas chegando para não perder a vaga, porque são apenas 80 de 500 que vão poder acompanhar o julgamento lá do plenário da primeira turma. Então, realmente vai ser uma disputa acirrada. E é por ordem de chegada. Quem chegar primeiro vai conseguir acompanhar lá do plenário. A expectativa é que o ex-presidente Jair Bolsonaro não venha acompanhar o julgamento daqui. Ele vai ser representado mesmo pelo advogado. Hoje a sessão vai se iniciar por volta das 9 horas da manhã. Quem vai iniciar é o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, e rapidamente ele vai passar então a palavra para o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. As defesas também devem começar a ser ouvidas a partir de hoje. Vocês acompanham mais movimentações, porque a polícia ela começa a se formar ali atrás para mostrar como que vai ser esse esquema de segurança, e os jornalistas não querem perder nenhuma imagem. Então, hoje é um dia de grande movimentação. A sessão hoje começa às 9 até meio-dia, mais ou menos. Vão fazer uma pausa para o almoço. 2 horas da tarde retorna de novo e vai até às 7 da noite. É considerado um dos julgamentos mais importantes do país, e o mundo inteiro está de olho em Brasília.
Brasília por conta dessa situação. São 46 veículos de comunicação internacionais que vêm acompanhar aqui da primeira turma todo esse julgamento. E a Jovem Pan, ela preparou um dia especial, uma cobertura especial para que nenhum dos nossos ouvintes, nossos espectadores percam alguma informação. Então, ao longo de toda a nossa programação, nós estaremos mobilizados, mostrando todos os detalhes, fazendo análises políticas de tudo que for acontecendo. Inclusive, posso voltar com novidades a qualquer momento. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Igor Damasceno, muito obrigado aí pelas informações, já trazendo um panorama, né, a respeito daquilo que se espera e das expectativas em torno desse assunto. E nós vamos seguir nele, né, porque como o Igor destacou, é a primeira turma aí do Supremo, começando hoje o julgamento da ação contra o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 réus acusados pela Procuradoria-Geral da República de tentativa, né, de golpe de Estado. E você tem mais detalhes com a participação agora do André Anelli. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus da suposta trama golpista começa logo mais, em meio a mobilizações de última hora das defesas. Os advogados do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, conseguiram autorização do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que sejam apresentados slides que vão auxiliar a sustentação oral da defesa. O mesmo pedido havia sido feito pelos advogados do general Augusto Heleno, e Moraes também liberou o uso do recurso. A maioria dos réus deve acompanhar o julgamento de casa sem marcar presença no plenário da primeira turma do STF. De acordo com o advogado Celso Vilardi, o ex-presidente Jair Bolsonaro também tomou a decisão de ficar em casa, onde já cumpre prisão. Nas últimas horas, ele recebeu a visita do ex-presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, e da senadora Damares Alves, que foi ministra dos Direitos Humanos no governo anterior. Em contato com o repórter Lucas Martins, aqui da Jovem Pan, Damares afirmou que Bolsonaro está calmo e confiante no resultado do julgamento. Sobre o estado de saúde do ex-presidente, a senadora disse que ele ainda apresenta muitos soluços, condição que é considerada uma consequência da facada de 2018 e das respectivas cirurgias para a correção do sistema digestivo. A forma de cumprimento da eventual condenação de até 43 anos de prisão vai depender justamente da saúde do ex-presidente. Ao todo, a previsão é que o julgamento aconteça em 5 dias, começando nesta terça-feira e se estendendo pelos dias 3, 9, 10 e 12 de setembro. Conforme o rito previsto para a primeira semana de julgamento, o presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, vai fazer a abertura da sessão e, na sequência, o relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, vai ler o relatório. Após a apresentação do texto, que é uma espécie de resumo do caso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai ter até 2 horas para sustentar a acusação da PGR, que pede a condenação de Bolsonaro e de 7 aliados. Passada essa etapa, será aberto espaço para sustentações orais dos advogados dos 8 réus, cada um com 1 hora para defender o cliente. É esperada que a primeira semana de julgamento se encerre com as sustentações orais dos advogados, deixando o voto do relator para abrir a sessão do dia 9 de setembro, já na segunda semana. Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A única exceção é Alexandre Ramagem, que só responde por organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. 2 crimes foram sustados da análise do caso dele após um pedido da Câmara dos Deputados. Os demais réus podem pegar até 43 anos de prisão, caso as penas máximas dos 5 crimes sejam aplicadas. De Brasília, André Anelli. Assunto aqui para a gente tratar com os nossos comentaristas. Hoje estão com a gente a Deise Ciocari e o José Maria Trindade, na capital federal também. Bem-vindo, Zé, bem-vinda, Deise. A gente está num momento que a gente pode chamar de histórico, e eu queria até ouvir vocês a respeito disso, à medida em que temos um ex-presidente no banco dos réus, e pode não ser algo inédito no Brasil, mas, de qualquer modo, por tentativa ou suposta tentativa de golpe, é absolutamente inédito nesse momento de redemocratização.
E mais, a presença de alguns integrantes de Forças Armadas também serão julgados. É por aí, Deise, bom dia e bem-vinda. É por aí sim, Nonato, eu diria que é um dos maiores julgamentos da história da política brasileira e talvez o maior desde a abertura democrática, né? Bom dia para você, Soraya, Zé Maria, bom dia para a audiência da Jovem Pan. É um julgamento que ele já começa carregado de simbolismos, né? Porque ele tem, obviamente, ele vai ter um impacto muito forte nas eleições do ano que vem. Ele começou já com algumas manifestações nessa semana que colocam um pouco de pressão no sistema judiciário, né? A gente teve a manifestação do governador de São Paulo, Tarcísio, falando da anistia, o Barroso também puxando de novo um protagonismo para o STF num momento tão delicado quando começa esse julgamento. Mas para fazer uma análise mais concisa, Nonato, eu diria que esse julgamento que se inicia hoje, ele pode ter 3 implicações políticas que são muito importantes e muito definidoras para o futuro democrático da história brasileira. Em primeiro lugar, em relação às Forças Armadas, né? A redefinição do papel das Forças Armadas, porque se confirmada essa responsabilização, cai por terra essa alcunha de poder moderador que é indicado nas Forças Armadas. Isso pode mudar muito a relação. A farda, ela deixa de ser um salvo-conduto em relação à história brasileira, né? Tem um efeito, obviamente, inevitável, que todos têm falado sobre a direita brasileira, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele realmente seja condenado, ele vai ter que indicar um sucessor. E é interessante porque, paradoxalmente, se ele for condenado, ele também pode ampliar o capital político dele, né? Porque se cria a tese de perseguição política, né? A gente tem vários elementos aí no meio disso tudo que a Jovem Pan vai abordar durante o dia, mas a questão do julgamento ser em primeira turma e não em plenário, então vários elementos acabam caindo direto na questão da polarização política e da direita brasileira. E aí eu vou para esse terceiro ponto, que é o impacto institucional. Independente do resultado, Nonato, a gente vai ter o aumento da polarização brasileira. Então, sempre em período eleitoral, né, vem o grande questionamento. Será que a gente vai ter uma terceira via? A gente já tem visto, inclusive, até alguns pré-candidatos falando, não, eu vou ser uma via moderada, a gente tem que tirar o Brasil da polarização. Mas fato é que esse julgamento, independente do resultado, ele tende a acelerar essa polarização. E aí, só para encerrar, a gente tem alguns exemplos históricos, como na Argentina em 1985 e o Fujimori no Peru, que agora me fugiu a data, que eles mostram que muitas vezes a responsabilização desses líderes, ela, pelo contrário, em vez dela acalmar os ânimos, ela acirra os ânimos. E é aí que o Brasil vai ter o seu verdadeiro e o seu grande teste democrático. José Maria Trindade, bom dia para você. Deise também, bom dia. Queremos te ouvir. Qual é o clima para o início desse julgamento e, dado esse ineditismo que falamos há pouco, né? Já dá para esperar algum movimento nesse primeiro dia ou só mesmo na semana que vem, que é quando as votações se iniciam? Pois é, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, fala em independência e serenidade no julgamento. Eu não vejo isso não, viu? Muito bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia, Deise. E bom dia a você que nos acompanha aqui nesta página nova da história, né? A história a ser contada página a página. Brasília amanheceu, Deise, mais feia, sabe? Você conhece muito bem aqui e sabe da amplitude e a proposta de Oscar Niemeyer para a Praça dos Três Poderes, a Praça do Povo, e a possibilidade de Brasília de horizontes, né? Mas não. Está cheia de grades, de barreiras e de polícia. Desde o final de semana, toda a esplanada dos ministérios está sendo monitorada e as cercanias ali do prédio do Supremo Tribunal Federal guardada, como bem mostrou aqui o Igor, por policiais, por drones, enfim, isso não é uma normalidade, isso não é uma serenidade. Parte importante do Brasil está aí, no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal. Há uma identificação muito forte para tudo que aconteceu na história nos últimos anos aqui do Brasil. Quando eu cobri o julgamento do Mensalão, eu dizia, este é o maior julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? E achava que nada poderia ser maior do que um julgamento de
presidentes de partidos políticos, líderes importantes, que não chegou ao presidente da República. Mas, em seguida, eu pude ver que o petrolão foi maior, né? Então, agora a gente imagina que seja o maior julgamento do Supremo, mas o futuro no Brasil é incerto e há quem diga que o passado também é incerto. Isso aí se refere ao passado, refazendo o passado. Então, o Brasil está dividido, não há esta serenidade, mas, enfim, os poderes estão se colocando. Logo depois, a democracia não tem poder moderador, começa um novo poder, que é o Congresso Nacional, que pode votar uma anistia ou pode votar mudanças na Constituição. É preciso redefinir os poderes no Brasil. O Constituinte colocou o STJ como a instância máxima, não o Supremo. O Supremo seria para o controle constitucional. Controle constitucional não inclui um julgamento penal, né? Isso está parecendo um corpo de jurados, né? Não é bem assim. Mas a Constituição define poderes, sim, ao Supremo Tribunal Federal, e isso está sendo replicado no Brasil inteiro. Juízes e promotores, quando se unem, eles dominam cidades do interior e mandam mais do que o prefeito. Daí a ideia que se tem de se refazer a Constituição e fazer um contorno melhor. A vida é assim, a democracia é viva e tem que ser refeita.